A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados. Aqui é a pastora Aveliana, do Ministério Palavra que Cura. E eu venho trazer uma palavra do coração de Deus para a sua vida. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, ele usa o apóstolo Paulo para nos chamar a atenção de que é necessário e é dever de cada um de nós sermos gratos em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Deus deseja que nós sejamos pessoas gratas. Pessoas que louve a Ele, que adore a Ele, que bendiz o nome dEle, louvado seja o nome do Senhor, e que engrandece o nome dEle através das suas palavras, das suas atitudes, das suas ações aqui na terra, demonstrando assim, meus irmãos, que você é impulsionado pelo sentimento, pela virtude, pela graça, pela misericórdia de Deus para com as suas vidas. O Senhor Deus, Ele nos ensina que nós devemos lembrar de render graças a Ele, de cantar louvores ao nome dEle, de anunciar todas as manhãs o amor dEle, a lealdade dEle e todas as noites a fidelidade dEle para conosco. O Senhor Deus, Ele deseja que nós sejamos gratos por Ele ter dado o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por nós, por Ele ter oferecido o seu Filho para perdão dos nossos pecados e por nos ter dado acesso à vida eterna. Então, que nós possamos todos os dias declarar que Ele é bom, que Ele é soberano, que Ele é maravilhoso, misericordioso. E a gratidão é uma das maiores dádivas que o Senhor nos deu. Que nós possamos ter ação de graça todos os dias, todos os momentos das nossas vidas, não somente para com Deus, mas também para com as outras pessoas. Todas as pessoas que nos ajudam, que nos auxiliam, todas as pessoas que estão presentes também na hora das nossas dificuldades, que o Senhor usa para nos abençoar, nos socorrer, e devemos nos alegrar diante de Deus, porque a pessoa que é grata, segundo o que a palavra nos ensina, ela é feliz. A pessoa que é grata, irmão, louvado seja Deus, que valoriza as bênçãos de Deus, são pessoas que encontram a felicidade, a alegria com muita facilidade. A pessoa que é grata, aleluias, alcança o coração de Deus e Deus responde com mais urgência às suas petições, às suas necessidades, e Deus supre todas as suas necessidades com mais urgência. Eu vou dizer uma coisa para você, o próprio Jesus, ele demonstra o quanto ele deseja que nós sejamos gratos através da palavra do Senhor. Eu vou te dar um exemplo. Quando o próprio Jesus está na terra, ele é relatado a cura de 10 leprosos. 10 homens leprosos. 9 era do povo de Deus, judeus, e 1 era samaritano. Aqueles homens, eles não tinham saúde, eles não tinham mais convívio familiar, eles não faziam parte mais da sociedade, eram excluídos, eles não viviam na cidade, eles viviam fora da cidade e eram humilhados, porque quando eles iam passar, eles mesmos eram obrigados a gritar: sai da frente que vai o leproso. Então era uma pessoa totalmente à margem da sociedade. E não tinha mais a comunhão da família, não tinha mais a presença dos seus familiares, porque era uma doença incurável e transmissível. E de repente esses 10 homens leprosos encontram com o Senhor Jesus e eles pedem Jesus para curá-lo. Eles pedem Jesus Cristo para limpá-los. E a palavra do Senhor diz que Jesus cura os 10. Limpa os 10 da lepra.
E no meio do caminho, após Jesus fazer esse milagre, eles percebem que foram curados. Mas a Bíblia diz que só o samaritano volta para agradecer Jesus. Só o samaritano que recebeu esse milagre, essa purificação, entre os 10, só um achou na condição de voltar, de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, de prostrar aos pés de Jesus e dizer que era grato a Ele por tudo que Jesus havia feito na sua vida. Esse homem, em meio a 10, foi o único que percebeu o quanto é importante, o quanto é necessário sermos gratos. Porque a pessoa que tem gratidão no coração, ela é alegre, ela é feliz. Porque é um desejo que Deus tem. E o próprio Jesus está mostrando, porque quando ele aparece, Jesus pergunta: onde estão os 9? Jesus queria que os 10 voltassem e agradecessem, mas só um volta. E ele mesmo pergunta: onde estão os 9? Onde estão os outros? Somente o samaritano, o estrangeiro, que não fazia parte do povo de Deus, foi que voltou para agradecer. E nós cremos em Jesus Cristo. E aquele que crê em Jesus, ele dá o poder de se tornar filho. E o filho tem que ser grato. O filho tem que ser grato ao pai. Porque grandes coisas tem o Senhor feito por nós. Semelhantemente, irmão, tem outro homem citado na Bíblia, que é o gadareno, o endemoniado gadareno. Esse homem vivia em Gadara. E os discípulos com Jesus, eles vão atravessar o mar da Galileia, chegar na região dos gadarenos, aonde vivia esse homem endemoniado. Esse homem, ele era possesso de demônio. Ele tinha legiões, diz a palavra de Deus. Não era um, era legiões. Milhares de demônios agiam na vida deste homem. E ele encontra com Jesus e Jesus repreende e ordena que aqueles demônios saiam daquela vida. E ele fica livre. E esse homem vai demonstrar que é grato ao Senhor Jesus, porque ele vai sentar aos pés de Jesus e ele vai querer seguir Jesus. A demonstração de gratidão, de louvor ao Senhor Jesus é quando ele vai dizer a atitude que ele toma. Ele toma uma atitude. Ele demonstra dizendo: eu vou te seguir, Jesus. Eu irei contigo. Eu estarei com o Senhor, aonde o Senhor for. E a palavra de Deus diz que Jesus fala assim: não, você não vai comigo. Você vai voltar para a casa dos seus pais. E você vai anunciar para a sua família o que Deus fez por você. O que o Senhor fez por você. A misericórdia que Deus teve para com a sua vida. E é lindo porque aquele homem ele vai obedecer Jesus como forma de gratidão. Nós obedecemos a Deus não é porque somos bons. É uma maneira de nós demonstrarmos que somos gratos a Deus. Grato ao Senhor Jesus pela sua morte na cruz para perdão dos nossos pecados e para nos dar a vida eterna. E aquele homem obedece Jesus. E o que é mais lindo é que ele está tão cheio de gratidão, porque ele sabia como era a vida dele, que ele vai não somente falar para a sua família, ele vai anunciar para a cidade inteira. E não somente para a cidade dele, mas para as cidades circunvizinhas. E aquele povo sabia da história daquele homem. Aquele povo sabia que aquele homem não tinha mais comunhão com a família, porque os demônios não deixavam. Aquele povo sabia que aquele homem nem corrente segurava ele. Aquele povo sabia que aquele homem nem roupa ficava no seu corpo, porque os demônios não deixavam, rasgavam. Aquele povo sabia que aquele homem dormia e vivia no cemitério. Ele não tinha vida familiar, ele não tinha mais prazer de viver. E agora aquele homem está anunciando o que Jesus fez por ele. E ele está mostrando para as pessoas, porque não somente ele queria receber só para ele. Ele está demonstrando: eu quero que vocês saibam que aquele que fez por mim pode fazer por vocês. Então ele tem uma atitude, ele tem uma ação, ele toma uma posição
de demonstrar sua gratidão, falando para todos que Jesus é bom, que Jesus é misericordioso, que Jesus liberta, que Jesus cura. E ele era o maior exemplo do que Jesus fez. Então ele estava demonstrando ali a sua gratidão. E nós precisamos aprender, irmãos, sermos gratos. É necessário que nós possamos estar sempre grato. A palavra de Deus vai falar também de outro homem, um cego, Bartimeu. Bartimeu era cego, ele estava à beira do caminho pedindo esmola. Ele não tinha condição naquela época de trabalhar e para sustentar a sua vida e talvez até a sua própria família, porque a Bíblia não fala, ele precisava pedir esmola, pedir ajuda das pessoas. E ele tinha uma autorização do governo e por isso ele tinha uma capa. Então todas as pessoas que viam aquele homem olhavam e via nele uma capa, que o governo ali estava lhe dando uma autorização para pedir, para poder sobreviver, para não morrer. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ia passando naquele lugar. Jesus, ele estava andando e passando naquele lugar e aquele homem começa a gritar desesperadamente pela atenção do Filho de Deus. E quando Jesus ouve, a Bíblia diz que Jesus manda que lhe traz, ele pega aquela capa de autorização que ele tinha de pedir, ele joga fora. E ele diz, eu vou abandonar essa vida, porque eu encontrei com Jesus, a minha vida vai mudar. E ele vem até Jesus e Jesus lhe pergunta, o que tu queres que eu te faça? Ele diz que eu veja. E Jesus então disse, veja. Jesus recupera a visão daquele homem. O que aquele homem faz? Porque Jesus fez essa grande obra na sua vida. Ele passa a caminhar com Jesus. Ele passa a seguir Jesus. É uma demonstração de que ele é grato ao Senhor pelo que Jesus Cristo fez na vida dele. Ele passa a agir e a falar do amor de Cristo, com certeza, por todos os benefícios que ele havia recebido. Então, quando uma pessoa é grata a Deus, ela louva a Deus com a sua boca, com as suas palavras, ela louva a Deus, ela rende graça ao Senhor, cantando louvor ao seu nome, anunciando o seu nome para as outras pessoas, anunciando o seu amor, a sua fidelidade para outras pessoas e com a sua mudança de vida, com o coração quebrantado, um coração cheio de amor, um coração feliz, porque todas as pessoas que são gratas, elas são felizes. Não importa a circunstância, eu vou dar um exemplo. Jó é um exemplo tremendo de gratidão, porque Jó não estava recebendo a bênção naquele momento. Pelo contrário, no momento que Jó demonstra gratidão a Deus, é quando ele está sofrendo. Jó perde os 10 filhos, Jó perde suas riquezas, Jó perde sua saúde, está doente. E mesmo assim, Jó louva e adora o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. É o que Jó diz. Jó, ele declara com a sua boca, em meio ao seu sofrimento, em meio às suas dores, que o Senhor Deus deu a ele e tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó demonstra gratidão a Deus, mesmo sofrendo. E o Senhor requer isso de nós. Porque quando ele diz que nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias, quer dizer boas ou difíceis. E o coração de uma pessoa grata, ela alcança o coração de Deus. E as respostas vêm rápido. Tanto que Deus vai responder Jó rápido. No momento certo, Deus vai trazer a solução e vai suprir Jó, vai restituir Jó saúde, filho, riqueza, o dobro. Então, coração grato. Mas a Bíblia também nos dá exemplo de pessoas de coração ingrato. E eu vou dar o exemplo de Israel. Israel teve um coração ingrato. Deus libertou Israel de uma escravidão no Egito, de uma humilhação. Vivia debaixo de um jugo terrível, trabalhando pesado, comendo mal, comendo as migalhas que Faraó queria que eles comessem.
E a Bíblia diz que Deus tira Israel do Egito, do cativeiro, liberta Israel. Deus manda maná do céu, comida todos os dias. E o povo, ingrato, murmura, reclama da comida. Reclama, porque foi tirado do Egito para viver no deserto, tendo o maná todos os dias sem precisar trabalhar pesado, sem precisar sofrer, sem ser humilhado, sem ser espancado, tendo liberdade. Eles murmuram e reclamam contra o líder que Deus levantou. Enquanto eles tinham um líder no Egito que tinha a mão de ferro, o chicote na mão, Deus levanta um homem chamado Moisés que era manso, que tinha paciência com eles. Mas eles levantam contra Moisés. Uma parte do povo levanta contra o líder que Deus levantou. Irmão, a Bíblia é muito clara. Deus levantou um líder para cuidar daquele povo e aquele povo revoltou contra o líder de Deus. Aquele povo tocou, falou mal de Moisés, queixaram de Moisés, queixaram de Deus. E essa ingratidão causou na vida deles 40 anos no deserto. Uma jornada de 4 dias passou a ser uma jornada de 40 anos. Por quê, pastora? Porque eles foram ingratos. Então, quando nós somos ingratos a Deus, nós perdemos a nossa bênção. Quando nós somos ingratos e não valorizamos as pessoas que Deus levantou e colocou no nosso caminho para estender as mãos na nossa necessidade, para nos socorrer na hora da nossa aflição, quando nós viramos as costas ou falamos mal do líder que Deus levantou para nos ajudar, nós estamos sendo ingratos a Deus. E as maldições podem vir sobre as nossas vidas se nós não arrependermos e mudar de vida. A Bíblia fala de outro homem que foi ingrato. Saul foi um homem que Deus escolheu no meio do seu povo, lhe fez rei, ungiu ele como rei. Disse para Saul que a sua descendência herdaria o trono, abençoou Saul, lhe deu poder, lhe deu tudo. E Saul virou as costas para Deus. E virou as costas para o líder que Deus havia levantado e ungido ele. E a Bíblia diz, irmão, por ele rejeitar Deus, Deus o rejeitou. Portanto, nós temos que aprender com a Bíblia, com os exemplos que a palavra de Deus nos dá. Sejamos gratos em todo tempo. Por quê, pastora? Porque a pessoa que é grata valoriza tudo que Deus dá. Valoriza as pessoas que Deus coloca na sua vida. A pessoa que é grata, essa pessoa é abençoada, ela é feliz. Mas a ingratidão destrói a vida, destrói a família, destrói a alegria. Mas a gratidão abençoa a sua vida, abençoa a sua família. Tudo que você faz e você tem gratidão, vai vir sobre a sua vida as bênçãos de Deus, sobre a sua família, sobre os seus netos, bisnetos, tataranetos. A bênção vai passar de geração em geração. Quando nós somos gratos, nós somos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem feito. E quando nós somos satisfeitos, o Senhor nos abençoa. Assim como Ele abençoou Abraão em tudo. Assim como Ele abençoou Ana dando seu filho. Assim como Ele abençoou Davi dando um reino. Assim como Ele abençoou o apóstolo Paulo lhe dando um ministério tremendo e poderoso. Que nós viemos aprender a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, demonstrando a Ele que somos gratos. Aprender em obediência a Ele, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Quando eu amo você e você me ama, quando nós amamos até quem não nos ama, nós estamos sendo gratos ao Senhor. Foi Ele quem fez tudo por nós. E que amamos uns aos outros como Jesus nos amou, renunciando à sua própria vida, o seu próprio trono, a sua glória,
para dar a sua própria vida, oferecer no meu e no seu lugar. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha gerar, através do seu Espírito Santo, em nome de Jesus no seu coração, essa dádiva, esse presente, essa maravilha que é ser grato. Porque nós somos gratos e devemos ser gratos todos os dias, dando louvor a Deus. E nós temos muita razão, porque temos salvação, temos vida eterna e temos a paz que excede todo entendimento que o Senhor Jesus Cristo nos abençoou. Valorize as suas bênçãos. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Agradeça a Deus pelas lutas e pelas vitórias. Em nome do Senhor Jesus. E que Deus te dê a paz. Amém.